Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Nós vamos dar prosseguimento aí no conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre matemática financeira. Esse é o material complementar ao PET, que é o Programa de Educação Tutorial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Para a gente falar de matemática financeira, a gente tem que falar sobre juros. E aí vamos entender melhor o que é essa palavra juros. Segundo o dicionário, juro ele pode ser uma taxa percentual incidente sobre um capital investido em período de tempo determinado, remuneração que uma pessoa recebe pela aplicação de seu capital, interesse e rédito. Então aqui você tem três coisas. Uma taxa, né? Você vai comprar alguma coisa, uma taxa de tantos por cento, ou então uma remuneração que uma pessoa recebe, né? Por exemplo, se ela vai aplicar um dinheiro, né? Aí a remuneração dela vai ser o juro que está rendendo ali naquela aplicação, né? Ou pode ser um interesse, né? Eu te empresto com juros, então eu estou emprestando com interesse de receber mais, né? Ou a segunda definição, né? Que é rendimento ou soma cobrada pelo credor sobre o dinheiro emprestado. Bom, nós vamos trabalhar com duas formas de juros: o juro simples e o juro composto, né? O que é o juro simples? No juro simples, a correção do valor vai levar em consideração só o valor inicial. Então, vai passando o tempo, mas ele vai sendo sempre corrigido de acordo com o valor inicial. Agora, já nos juros compostos, a correção ela vai sendo feita em cima dos valores já corrigidos. Então, os juros compostos é que a gente chama de juros sobre juros, né? Você foi lá, corrigiu, depois você vai calcular os juros já em cima do corrigido. Então, essa que é a forma que os bancos utilizam para calcular aí os juros. Vamos falar, então, do primeiro caso, que é o juro simples. Tá? Para o juro simples, nós vamos usar essa fórmula, J igual a C vezes I vezes T. O que significa todas essas letras? O J é juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Então, o juros a gente já definiu o que é. O que é capital? Capital é o valor inicial do seu dinheiro, quanto que você tinha inicialmente. O I é a taxa de juros, então lá tantos por cento, né? E aí, lembrando aqui que na hora da gente fazer as contas, a gente sempre vai pegar essa taxa e vai dividir por 100, porque a taxa vai vir em porcentagem. Então, é porcento, quer dizer que é dividido por 100, tá bom? E aí, o T é o tempo, tá? Uma outra coisa que a gente sempre vai usar é que a taxa de juros ela tem que estar harmoniosa com o tempo. Então, se a taxa de juros está em meses, o seu tempo também tem que estar em meses. Se a taxa de juros está em anos, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa de juros está em bimestre, o tempo tem que estar em bimestre, para você conseguir fazer as contas aqui na nossa fórmula. Senão você vai encontrar um resultado errado. Tá bom? E aí, a gente depois, né, se você quiser saber o montante, o que é o montante? O montante é quando, o dinheiro final, depois o rendimento. O que você vai fazer? Você vai somar o capital com os juros. Faz sentido, não faz? Você tem um capital, aí foi rendendo lá, gerando uns juros. Você quer saber quanto que você ficou no final, você pega o capital e soma com os juros. Ok? Vamos ver um exemplo aqui? Leandro emprestou R$ 1.000 a um amigo durante um mês. Seu amigo muito grato devolveu a quantia de R$ 1.025. Ítalo pode considerar que houve um rendimento. Dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Então, aqui ó, ele está falando, né, que o Leandro emprestou R$ 1.000 para um amigo e seu amigo devolveu uma quantia de 1.025. Então, o Ítalo pode considerar que houve um rendimento. Quando fala de rendimento, está falando de juros.
Então, dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Quanto que foi a taxa? Ok, então vamos organizar todos esses dados. Vamos fazer aqui um quadrinho para a gente organizar. O montante foi R$ 1.025, né, que foi a quantia que o amigo dele devolveu para o Leandro. Então, se devolveu 1.025, seu montante é 1.025. O seu capital, o capital de Leandro era R$ 1.000, que foi a quantidade que ele tinha quando ele emprestou para o seu amigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto de juros, né? Quanto que rendeu. Então, a gente vai usar essa fórmula, né? Se a gente sabe que o montante é igual a capital mais juros, se eu quiser descobrir os juros, eu faço o montante menos o capital. Faz sentido essa conta, não faz? Eu pego o total menos o inicial. Então, vou achar o valor que rendeu. Então, faço 1.025 menos 1.000, que vai dar igual a 25. Então, meus juros, né, vale 25. Agora, com essas informações, eu vou substituir na minha segunda fórmula. Mas aí, vamos colocar aqui os valores da segunda fórmula. Meus juros é 25, meu capital é 1.000, o I, que é a taxa, a gente não sabe, né? É o que a gente quer encontrar, porque quando fala aqui qual é a taxa de rendimento, então fala qual que é os juros, né? Qual que é a taxa, então é o I que a gente está procurando, e o tempo, que é um mês, que está falando que emprestou R$ 1.000 a seu amigo durante um mês. Então, o tempo é um mês. Então, a gente vai pegar todas essas informações e vai substituir na fórmula, né? Na fórmula J igual a C vezes I vezes T. Então, vai ficar... e se eu estou querendo encontrar o valor da taxa, né, do I, eu posso pegar esse C vezes o T e passar para o outro lado da minha equação. Quando eu faço isso, elas vão passar dividindo. Então, a minha taxa fica igual aos juros dividido pelo capital vezes o tempo. Tá? Aí agora é só substituir, é só trocar as letras pelos números. Então, meu I vai ficar igual a 25, que é o J, dividido pelo 1.000, que é o capital, vezes 1, que é o tempo. Isso implica que o meu I é igual a 0,025, porque 1.000 vezes 1 é 1.000, 25 dividido por 1.000 é igual a 0,025. Então, eu encontrei que a minha taxa é igual a 0,25. Mas lembra lá, vamos voltar aqui alguns slides, que a minha taxa de juros ela é dividida por 100. Então, esse valor que eu encontrei, ele é dividido por 100, tá bom? Então, se eu quero encontrar a taxa, a porcentagem, né, o quantos por cento, né, que rendeu, eu tenho que multiplicar de novo por 100. Multiplicando por 100, vai dar uma taxa de 2,5% ao mês. Agora, vamos falar do segundo caso, né, de juros, que é os juros compostos. Né? No caso dos juros simples, a gente tinha uma fórmula. Agora, nos juros compostos, a gente também vai ter uma fórmula um pouco diferente. Né? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Né? As letras são as mesmas das outras fórmulas. Né? O M é montante, o C é capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo, tá bom? Vamos ver um outro exemplo agora no caso de juros compostos. Vitor investiu R$ 2.000 a uma taxa de 4% ao trimestre, durante um ano no sistema de juros compostos. Calcule o montante produzido neste período. Então, aqui ele está falando que foi emprestado R$ 2.000 a uma taxa de 4%, durante um ano do sistema de juros compostos. Então, a gente tem que usar a fórmula de juros compostos e está pedindo para você calcular
o montante produzido. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Vitor foi lá e investiu um dinheiro, né, R$2.000, e nesse tipo de investimento tinha essa taxa de 4% por trimestre. Então, quer dizer que a cada 3 meses ela vai render 4% durante um ano. E aí também é no sistema de juros compostos. Quer dizer que vai corrigindo o valor que já tinha corrigido. E está pedindo um montante no final. Então, quer dizer, depois de um ano, nessas condições, quanto de dinheiro que ele vai ter? Então, vamos de novo aqui colocar os valores na nossa tabelinha. O montante a gente não sabe, é o que a gente está procurando. O capital é R$2.000, que é quanto ele tinha no começo. A taxa é 0,04. Lembra lá que a taxa, o I, é dividida por 100? Então, eu peguei o 4 e dividi por 100. Quando eu pego 4 e divido por 100, dá 0,04. Faz aí para você ter certeza de que 4 dividido por 100 é 0,4. Tá bom? E o nosso tempo? O tempo, ele fala que é 1 ano. Mas lembra que eu falei lá atrás que tem que ter uma harmonia entre a taxa e o tempo? A nossa taxa ela é de 4% ao trimestre. E o nosso tempo é 1 ano. Então, não está batendo. Um está trimestre e o outro está ano. Não posso. Eu tenho que deixar os dois na mesma unidade, né, de tempo. Então, eu vou transformar anos em trimestres. Um ano tem 4 trimestres, tem 4 grupinhos de 3 meses. Então, eu vou, em vez de eu colocar 1 no meu tempo lá na fórmula, eu vou colocar 4 para dar certo. Tá bom? Vai acontecer de talvez você colocar 1, você confundir, esquecer. Você vai lá achar que está tudo certinho, mas no final vai estar errado. Então, tem que ter muita atenção na hora de resolver exercícios de juros compostos. Vamos substituir aí na nossa fórmula, M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Vamos substituir. O que é substituir? Trocar as letras pelos números. Então, meu M vai ficar 2.000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 3. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou resolver o parênteses, o 1 mais 0,04, que dá 1,04. Depois, eu vou pegar esse 1,04 e vou elevar ao cubo, que vai dar 1,12, faz aí nessa calculadora. Então, 2.000 vezes 1,12 dá 2.240. A nossa resposta final, em um ano, foi produzido um montante de R$ 2.240. Ok, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Pelos nossos canais aí, WhatsApp, e-mail, tá bom? Faça os exercícios da semana 2 do PET e a gente se vê na próxima. Valeu? Muito obrigado!